Disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 9, versículos 9 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essas tantas palavras nos ilumine, nos guarde e nos dê discernimento para que nós possamos compreender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Mateus, ele era cobrador de impostos e ele era tido também como ladrão. Porque, segundo o pessoal da época, os cobradores de impostos eram ladrões. Jesus chega e fala para eles: segue-me. Ele imediatamente deixou tudo e seguiu Jesus. E naquele dia ele acabou por proporcionar um jantar a Jesus. E ali, enquanto comia Jesus e seus discípulos e Mateus, vieram outros cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com eles. Os fariseus viram aquilo e falaram com os discípulos de Jesus: Mas como pode ele comer e beber junto com os pecadores e cobradores de impostos? Jesus ouviu a pergunta e tomou a frente e disse: Eu quero misericórdia e não sacrifício. Foi para isso que eu vim. Porque os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Em outras palavras, ele quer nos dizer que os doentes que ele quer dizer são os pecadores e os cobradores de impostos, que eram tidos como ladrões. Então, ele veio por essa gente. Ele veio por mim, pecador, por você, pecador, aliás, por todos nós, pecadores. Porque todos nós, querendo ou não, mais ou menos, nós somos pecadores. Uns mais, outros menos, mas somos pecadores. A nossa origem já é do pecado original. Então nós trazemos, vamos dizer assim, no sangue. Nós trazemos aquela intuição, aquela coisa. Já temos isso lá na nossa origem, desde o princípio, lá quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor. Então nós trazemos o pecado original. E aqui Jesus nos dá uma grande lição, que nós temos um grande problema. Nós vemos os pecadores, nós costumamos enxergar os pecados dos outros e não enxergamos os nossos, não é assim? E aí a gente às vezes diz assim: mas como é que pode esse pecador, ele faz isso, ele faz aquilo? Mas na verdade, quando nós dissemos isso, esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos, fazer um exame de consciência e chegarmos à conclusão que nós também somos pecadores. Então Jesus disse: Eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu vim pelos pecadores, ou seja, eu vim por aqueles que estão perdidos. Eu quero resgatá-la porque Jesus não quer
que nenhum dos seus se percam. Amados irmãos, tenham todos um excelente e maravilhoso dia, iluminado e abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo, e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha